Olá, paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, nossa aula está sendo transmitida desta forma, enquanto essa pandemia está aí, né? Até ela cessar, nossas aulas elas serão transmitidas assim. Hoje nós iremos aprender a terceira lição, que tem por título Obediência e Adoração. Terceira lição, que tem por título Obediência e Adoração. O texto bíblico se encontra lá em Mateus, no capítulo 15, do 1 ao 9. Antes de nós iniciarmos, nós vamos orar para que Deus venha abençoar a nossa aula, para que Deus venha cessar com essa pandemia que está aí assolando o mundo, para que a gente possa voltar às nossas atividades, assistir nossas aulas presenciais, porque estou morrendo de saudade de vocês. Quero ter o contato mais presencial com vocês, olhar para a carinha de vocês e ver que realmente vocês estão entendendo e compreendendo. E tirar as dúvidas, né? Isso porque dessa forma não tem como, infelizmente. Mas que Deus possa continuar nos abençoando, né? Por termos essa transmissão, podemos estar transmitindo a aula para vocês desta forma, que Deus continue nos abençoando. Então, que nós venhamos orar para que Deus cesse logo com essa pandemia e que possamos estar voltando às nossas atividades na congregação, tá ok? Então, vamos lá, feche os seus olhinhos para que Deus... E peça para que Deus venha abençoar vocês, para que vocês sejam uns filhos melhores do que vocês já são, para que vocês sejam um filho obediente a papai, obediente a mamãe e obediente ao Senhor. E que vocês venham adorar a Deus verdadeiramente, de coração. Tá ok? Então feche seus olhinhos aí onde você esteja e vamos orar para dar início à nossa aula. Papai do céu, aqui estamos, Senhor, para te agradecer primeiramente, Deus, pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Vem, Senhor Jesus, abençoar nossas vidas, ó Deus. Abençoa a vida dos pequeninos que estão assistindo essa aula, ó Deus. Guarda cada um, Senhor. Dai o teu livramento, Senhor. Protege, Senhor Jesus, teus filhinhos dessa pandemia que está aí assolando o mundo, ó Deus. Protege os familiares deles também, Senhor. Protege nossas vidas, ó Deus. Senhor, que eles venham aprender mais um pouco da Tua palavra hoje, ó Pai. Guarda a vida de cada um, Senhor Jesus. Ajuda a ser um filho melhor, ó Deus. Um filho obediente aos pais, obediente a Ti, Senhor. Que eles não venham mentir jamais, ó Pai, para Ti, Senhor, que falem só a verdade, ó Deus. Ajuda eles, a Teus pequeninos, ó Deus, a falar só a verdade, Senhor. Completa a obra na vida deles, ó Pai. Fica conosco nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, adolescentes, na aula de hoje, o objetivo dessa lição é propor uma vida transparente, sem aparência, que vocês sejam transparentes, que vocês não tenham a vida aparente, com aparência, e analisar a obediência e sua relação com a adoração, e explicar também a vocês o dever de obediência aos pais. Também mostrarei a vocês que a obediência é uma escolha que, mais do que falada, deve ser vivida, pois a Bíblia nos ensina que a obediência é fundamental para a nossa relação com Deus. Afinal, a nossa relação com Ele é baseada na obediência. Então, que vocês possam ser um filho obediente a papai, obediente a mamãe, obediente a Deus e obediente ao Espírito Santo. Porque vocês sabem que vocês desobedecendo, vocês vão estar desagradando, entristecendo a Deus. Então, que vocês sejam um filho obediente. Vamos lá para o primeiro tópico? Então, adolescentes, nós sabemos que o ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que vê, ouve ou fala, não é isso? Mas Deus é aquele que sonda o coração e conhece os teus pensamentos. Se encontra lá em Salmos 139,
capítulo 139, versículo 2. Deus sonda o coração. Por mais que você minta para o seu pai, para sua mãe, por mais que eles não venham descobrir hoje a sua mentira, Deus já descobriu, Deus sabe que você agiu de má fé, que você mentiu, porque Ele sonda o teu coração, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe que a gente está agindo de má fé, que a gente está fazendo aquilo de errado. Então, que você seja obediente ao seu pai, seja obediente à sua mãe, seja obediente a Deus, porque Ele sabe quando você está agindo de má fé, quando você está fazendo algo de errado que não agrada a Deus, porque a gente sabe que o pai da mentira é quem? Muito bem, é Satanás. Então nós não devemos mentir nunca e jamais, porque o pai da mentira é Satanás. Você irá estar agradando Satanás, mentindo, fazendo tudo que agrada a ele e desagradando a Deus, o nosso Pai Celestial. Então que você não venha desagradar, porque nós sabemos que pagaremos um alto preço. Porque não existe pecadinho e pecadão para Deus. Não existe mentirinha e mentirona para Deus. Tudo é pecado, tudo é mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Irei falar rapidamente uma breve história que vocês devem conhecer de Ananias e Safira, que se encontra lá em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao diante. Que nós sabemos que Ananias, ele tinha uma propriedade, né? Isso, vamos supor que essa propriedade, ela foi vendida, ele vendeu no valor de 300 mil reais, aí reteu, ele passou 200 mil reais, certo? E ficou para ele com 100 mil reais. O que acontece? O que aconteceu? Ele chamou a sua esposa, Safira, e tramaram juntos. Disse, olha, eu vou falar para Pedro que nós vendemos a nossa propriedade por apenas 200 mil reais. Deixar que ela foi vendida, nós sabemos que ela foi vendida por 300. Isso aqui é só um exemplo, tá certo, gente? Aí, então, fizeram o seguinte, ele tramou juntamente com a sua esposa uma mentira, mentiram. Ao chegar lá, vocês sabem o que aconteceu perante Pedro, quando ele foi falar essa mentira? Então, ele, ao contar a Pedro que tinha vendido a sua propriedade por 200 mil reais, ele simplesmente foi morto. Morreu por causa de quê? Da mentira. Deus sabia que ele estava mentindo. Ele mentiu perante Deus, ele mentiu perante o Espírito Santo e perante o homem. Então nós não devemos mentir, porque Deus pesa a mão. Nós sabemos que Deus fica triste. Deus pesa a mão quando nós mentimos. E a sua esposa, aconteceu o que também com ela? Ela morreu. Porque não existe para Deus mentirinha e mentirona. Tudo é mentira, tudo é pecado para Deus. Então, que você possa falar só a verdade. Aí você me pergunta, Natália, se eu mentir, quer dizer que se eu mentir para minha mãe, para o meu pai, para o pastor da igreja, se eu fazer uma mentirinha para minha professora, dizendo que eu estava doente, por isso que eu não fiz a lição de casa, que eu estava dodói, eu falar essa mentirinha, Deus vai me castigar dessa forma? Eu venho a morrer me fulminando? Não, né? Deus vai te castigar de outras formas, porque hoje em dia não existe, mas hoje a gente não vê dessa forma, entendeu? Mas antigamente era dessa forma que Deus agia. Nós sabemos que, imagina só, se as pessoas, todo mundo que mentisse, Deus fizesse isso, caísse lá duro, estatalado lá no chão, entendeu?
A gente sabe que ainda existe muitas pessoas que mentem, mas sabemos que isso é pecado e não devemos mentir, porque estamos desagradando a Deus e Deus fica triste com essas mentiras, nossa, não é isso? Então que venhamos falar só a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer e a mentira jamais. Mentira, como a gente sabe, mentira ela tem perna curta, nunca vai prevalecer a mentira e Deus castiga. Deus pesa a mão. Quando a gente está mentindo, quando a gente está agindo de má fé, Deus sempre vai pesar a mão. Deus vai te castigar. Então que você possa ser obediente a seu pai, a sua mamãe e principalmente a Deus. Porque Deus honra aquele que honra ele. Então que você possa honrar o Pai Celestial e que você possa ser um filho obediente. Então, adolescentes, que nós não sejamos como Ananias e Zafira, que mentiram perante Pedro e Deus castigou os dois. Que nós sejamos obedientes, porque Deus sonda o nosso coração e vê o que os olhos não veem. Mais adiante, no tópico 2, vamos ver que quem ama obedece e quem obedece adora a Deus. Então, que nós possamos ser um filho obediente, porque quem obedece adora a Deus. Que possamos sempre obedecer o papai, obedecer a mamãe e obedecer aquela pessoa superior a nós, tá certo? Então, adolescentes, como eu falei, quem ama obedece e quem obedece adora a Deus. Na nossa lição a gente vai ver que obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão e não uma obrigação. É a decisão de obedecer, é um ato de amor. Você obedece porque você ama aquela pessoa. Você obedece porque você respeita, porque você gosta. Então, como a gente, filhos, devemos obedecer quem nós amamos, que é o nosso superior. Quem é? Nossos pais. Obedecer ao papai, obedecer à mamãe. Porque lá em João, capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então Deus diz: se me amais, você deve guardar os meus mandamentos. E quais são os mandamentos? Vocês sabem? Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, como eu disse anteriormente, né? Que quem ama, obedece. Então, você deve honrar o seu papai, sua mamãe, obedecendo a eles, porque ele ama vocês, ele quer sempre o melhor para vocês. Jamais seu pai e sua mãe vai querer o seu mal. Jamais seu pai e sua mãe vai querer que você faça algo de errado. Ele sempre quer que vocês sejam obedientes a eles. Se seu pai e sua mãe mandar você fazer algo, não fique resmungando, não fique chateado. Vá lá e faça, porque ele ama você. Ele sempre quer o melhor para vocês. Se seu pai e sua mãe dizer que você não vai a tal lugar, não fique chateado, não fique resmungando, porque isso às vezes é até um livramento de Deus para a vida de vocês. Então, tá certo, papai tá certo, a mãe não vou àquele tal lugar, porque vocês sabem que o papai e a mamãe de vocês sempre quer o melhor para vocês. Então, mais um, não roubar, e o outro, não levantar falso testemunho. Isso são alguns, tá certo? Não vou citar todos por causa do tempo da nossa aula. Então, que vocês possam, o que eu queria frisar era esse: honrar pai e mãe e amar a Deus sobre todas as coisas. Que vocês possam amar a Deus sobre todas as coisas e possam honrar o papai e a mamãe de vocês também. Aí, mais adiante, nós vamos ver o seguinte: você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor. E caso venha obedecê-lo, não pense que tudo está perdido. Deus enviou Jesus para morrer por nossos pecados. Se arrependa, peça perdão a Ele e guarde em seu coração a palavra do Senhor. Se encontra lá em Salmos 119, versículo 11. Então, que você
possa guardar os mandamentos de Deus no seu coração, que você possa ser obediente e adorar a Deus como seu único. Então, adolescentes, agora nós iremos falar sobre o nosso último tópico da lição, que tem por título: obedecer aos pais é obedecer a Deus. Essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco. Nós sabemos que quando a gente estamos obedecendo nosso papai, obedecendo nossa mamãe, nós estamos agradando a Deus, nós estamos fazendo tudo conforme a sua ordem, nós estamos fazendo tudo conforme agrada ao Senhor. Então, que você possa ser um filho obediente, que você possa obedecer seu papai e sua mamãe, porque ele sempre quer o melhor para você. Ele jamais vai querer o seu mal. Jamais o seu pai e sua mãe vai querer que você faça algo que desagrade a eles, que desagrade ao Senhor. Então, obedeça seu papai e sua mamãe. Se porventura ele dizer que você não é para ir a tal lugar, não vá. Nós vamos ver lá em Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, que diz o seguinte: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é um dos primeiros mandamentos, com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Então, nós aprendemos aqui em Efésios que nós devemos, primeiramente, honrar papai e mamãe. Ser obediente a papai e mamãe, honrar papai e mamãe, e para que nós possamos ter uma vida longa sobre a terra. Então nós devemos obedecer, honrar, para ter uma vida longa sobre a terra, porque nós fazendo esses três, nós vamos estar agradando papai, mamãe e também ao Senhor. Nós vamos estar agradando ao Senhor acima de tudo. Nós aprendemos também nessa lição que nós não devemos ser como Zafira e nem Ananias, que desobedeceram a Deus, que mentiram. Então, que vocês possam ser um filho obediente. Obedeça seu papai, obedeça sua mamãe, obedeça ao Senhor, porque Ele está aí pronto para te escutar, está aí para te ajudar. Não seja um filho desobediente, um filho que venha desagradar a Deus. Seja um filho obediente, porque Deus ele vai te honrar. Agora, se você mentir, se você praticar as mentiras, você sabe que vai gerar consequências, como gerou para Zafira e como gerou para Ananias. Então, que Deus continue abençoando sua vida, que você seja um filho excelente, que você seja um filho obediente ao Senhor, obediente ao seu papai, obediente à sua mamãe, obediente ao seu pastor, sua dirigente da igreja, que você seja um filho exemplar, um filho maravilhoso, porque Deus vai te honrar, Deus vai te colocar em lugares que vocês nem imaginam que vai chegar. Então, que vocês sejam uma bênção para o Senhor. Agora, vamos para a conclusão da nossa aula de hoje, que diz o seguinte: enquanto filho, você é chamado a obedecer aos seus pais, mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos cause desânimo. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Sua atitude para com seus pais será tida como para Deus, pois é Ele quem lhe ordena obedecê-los. Você deseja viver uma vida de adoração a Deus? Comece adorando em casa, obedecendo a seus pais como uma vida sincera e verdadeira. Então, que você seja um filho obediente. Obedeça a papai, obedeça a mamãe, porque desta forma você vai estar obedecendo a Deus, vai estar agradando a Deus. E Deus vai ficar feliz e vai te honrar. Agora, vamos para algumas perguntas que diz o seguinte, refletindo. A primeira pergunta é o seguinte: obedecer a seus pais para você é uma tarefa fácil ou difícil? É uma pergunta pessoal. A segunda pergunta diz o seguinte: há algo que você insiste em desobedecer seus pais?
também é uma pergunta pessoal. E a terceira, você entendeu a importância de obedecer seus pais? Porque obedecer aos pais é obedecer a quem? A Deus. Então, que você seja um filho obediente, como nós vimos lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1, que diz: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, que você obedeça a papai e obedeça a mamãe. E aqui ficamos com a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a lição e espero que vocês sejam um filho melhor do que vocês já eram e que vocês sejam um filho exemplar para outras crianças também, que vocês mostrem ser uma criança diferente, que vocês sejam filhos mais abençoados ainda pelo Pai Celestial, porque Ele sempre quer o melhor para vocês. Então que vocês obedeçam sempre o seu papai e a sua mamãe. Fiquem todos na paz.